Fala pessoal, hoje eu trouxe com vocês Fernando Aero. Aquele aperto de mão oficial, né? Você dá 300 apertos de mão aí na frente das câmeras agora. Exatamente. O negócio, você sabe que no meu celular tá Fernando Aero ainda, né? Ah, mas eu sou conhecido como Fernando Aero, é normal. Eu vou contar um negócio pra vocês. A primeira vez que eu fui brincar de simulador, inclusive eu fiquei tonto pra caramba aquele dia, velho. Dá Fiquei um pouco tonto. de vertigem pra quem Foi não tá ele que me acostumado. levou. A gente foi lá no... Acho que era 2020 isso? Era pandemia? Ah, eu ou acho era que antes? foi um pouquinho antes da pandemia, Antes, né? talvez, é. E o Andreas foi também. O Andreas pousou os aviões tudo de primeira, que ele ficava jogando Flight Simulator lá, pousou rapidinho. E, nossa, mano, mó difícil o helicóptero, né, velho? É, o helicóptero é mais Helicóptero é difícil. mais Simulador de helicóptero é complicado. Foi né? muito louco. E eu tava conversando com ele agora que assim, eu achei que eu já tinha feito podcast com ele, mas não fiz. Então, eu vou começar te perguntando o básico. Em primeiro lugar, é o seguinte: o que você faz e como você chegou lá, velho? Como você fez pra ver dessa coisa tão legal que é a aviação, velho? Pois é, cara. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, prazer estar aqui. E aviação sempre foi uma paixão pra mim. Não tenho ninguém na família. Muita gente pergunta isso. Ah, teu pai, algum tio? Tá? Não, ninguém da minha família é da aviação. Meu pai é da náutica, gosta de barco. Então, querendo ou não, tem uma pequena relação ali, mas não foi nem por isso, né? Eu acho que a aviação atrai qualquer criança, né? Então, eu vejo pela minha filha. Minha filha tem 1 ano e meio, vê um avião, já dá tchau, vê um helicóptero e tal, é normal. E então eu fui desenvolvendo essa paixão, tô falando nos anos 90, né? Não tinha internet, não tinha nada relacionado à aviação, então eu consumia muita revista, essas coisas. E aí, lá em Ubatuba, onde meus pais têm casa já há muito tempo, tinha voo panorâmico de avião quando eu era criança. Meu pai me levou, de tanto eu encher o saco, ele me levou para fazer Que era o voo. monomotor ou Era um monomotor, era um Tupi, um avião que inclusive tem aeroclube que tem esse avião até hoje. E aí ele me levou para voar, eu não me lembro exatamente, de 9 para 10 anos, e o piloto do avião deixou eu ir na frente, né, do lado dele, e durante o voo ele deixou eu pegar os comandos do avião, pilotar, e uma coisa que eu já gostava. Foi a primeira vez que eu fiz um voo com avião pequeno, me apaixonei ainda mais, e desde então eu coloquei na cabeça que eu queria ser piloto de avião, com o objetivo de ser piloto de linha aérea, e esse era o objetivo. Sim, né? piloto comercial. Piloto comercial, exatamente. Então eu até me formei em aviação civil, essa é a minha formação de bacharel, tirei as licenças e acabei não seguindo como piloto de aviação comercial, porque eu fui para um outro lado do audiovisual. Mas só entender, você fez a formação e aí você precisava das horas de voo para completar. Aí que é o que dizem que é pesado, né? É meu? pesado. Caro demais. O que né? aconteceu? Quando eu chequei a minha primeira licença, né, de piloto privado, que é a primeira licença que a gente faz para poder seguir na carreira, né? Piloto privado eu posso voar qualquer avião se eu tiver as devidas habilitações, mas é só de maneira privada sem ganhar dinheiro. Então, vamos supor, você pode voar qualquer avião? Sim. Por exemplo, se eu tivesse dinheiro para ter um 747, eu poderia, desde que eu tirasse as habilitações, qualificações do avião, evidentemente, mas como piloto privado eu poderia fazer isso, mas não comercialmente. E aí, quando eu fui fazer as horas de voo para começar a voar o piloto comercial, eu me mudei, eu saí do Brasil, fiquei 2 anos morando no Canadá e a minha vida acabou mudando de rumo e eu fui para o audiovisual e saí da aviação. Então, eu acabei não tirando as licenças para seguir uma carreira de piloto comercial. Quando eu voltei do Canadá, eu já tinha um outro foco, que era a produção audiovisual, que é onde eu me profissionalizei. Que ano foi isso, mais ou menos? Isso foi em 2004 para 2005. Sim. Eu me formei em 2004, 2005 eu fui para o Canadá, voltei em 2007 e aí eu já estava num outro caminho. Entendi. Né? Então você sempre foi da área. Eu sempre fui da área, desde legal, criança. Né? Eu tirei a minha licença de piloto privado antes de carteira de motorista. Então meu pai me levou pro aeroporto, no Campo de Marte, no caso, porque eu não podia dirigir, para fazer o voo de cheque, que seria como se fosse o exame da autoescola, né, de avião. Tirei minha licença e depois, alguns meses, eu fui tirar a minha carteira de motorista. Que legal, e eu comecei o curso de piloto privado teórico com 16 anos, porque na minha época podia o teórico com 16 e começava a voar com 16. Eu não sei se o teórico ainda pode com 16, mas você pode começar a voar com 17, que foi o que eu fiz. Eu comecei a voar com 17 anos. Legal, e aí foi assim, foi muito uma sequência certinha que eu realmente queria aquilo. Mas aí eu sempre fui apaixonado por isso aqui, né, audiovisual também. E levei em paralelo, me profissionalizei nisso. E aí o aero por trás da aviação, eu uni as duas paixões, né, o audiovisual com... Eu costumo dizer o seguinte, cara, que por eu não ter seguido uma carreira de piloto comercial, hoje no Aero por Trás da Aviação eu consigo abordar
todos os temas relacionados à aviação que talvez eu não conseguisse se eu fosse piloto, né, profissional. Por quê? Eu acesso a área militar, de construção de aeronaves, de companhia aérea, de tudo, de todos os lados. Por isso que chama Aero por Trás da Aviação, que eu mostro os bastidores da aviação. Se eu tivesse uma carreira, como muitos colegas meus, amigos meus têm, né, de piloto que também tem canais, eles falam daquele nicho que ele está envolvido. Né? Eu tenho um amigo, Marcelo Trentini, ele é piloto da aviação executiva. Ele tem um canal grande e ele fala da aviação executiva. Eu tenho um amigo, por exemplo, o Tiozão, né? Você não conhece, mas o pessoal que assiste, que me acompanha, vai conhecer. Ele é um piloto de aviação comercial, voa na Coreia. Ele foca nisso, né? Por eu ter abordado tudo na aviação e não ter uma carreira num ponto específico da aviação, eu consigo falar de tudo. Legal, né? legal. Então isso que eu achei que fica legal, porque eu entendo as pessoas que trabalham num determinado nicho, porque a aviação é gigantesca, o cara vai se profissionar naquilo, na comunicação. Né? Sim. E a minha ideia é trazer um pouco de tudo, Legal inclusive esses caras pro meu canal também, que eu sempre chamo eles. É o seguinte, hoje, a gente tem algumas coisas pra falar, vamos falar de onde você tem, vamos falar de Embraer, vamos falar de carro voador, vamos falar do acidente lá de Jundiaí, mas eu quero começar te falando uma coisa. Eu já vi alguns vídeos seus que você pilota o teu avião, cara. Sim. E a pergunta é, como é ter um avião, bicho? Olha, e se eu te falar que é muito parecido com ter um carro, né? O avião, ele tem uma... Ele chama a atenção. Quando você fala, essa pessoa tem um avião, parece que é algo fora do comum, né? Existem... Assim, não é um negócio muito complicado você ter um avião. Um avião hoje, de pequeno porte para 2 pessoas, o avião não 0 quilômetro, um avião de 20, 30, 40 anos de uso, porque avião não é ano, avião é estado, é conservação, né? Você consegue ter aviões aí na faixa de preço de um bom carro. Eu não sei quanto que tá um Corolla hoje em dia, uns 200 mil reais, eu não sei quanto que tá. Não, Corolla um pouco menos. Um pouco menos. Mas é caro. Sei lá, um BYD, 150. vai. Com um preço de um BYD, você consegue comprar um avião pequeno para 2 pessoas, entendeu? Para manter ele também não é uma coisa muito complicada. Evidentemente, você tem que manter ele no hangar, no aeroporto, em volta de São Paulo ou lugares mais do interior. A hangaragem ali não fica tão caro, varia aí entre R$1.000 mais ou menos. Dentro, Campo de Marte, Congonhas tem hangaragem? Tem, Congonhas tem, mas não para avião pequeno, né? Não, caros, aí já é para avião grande. Mas é muito diferente o preço? Sim. Congonhas é exorbitante. Congonhas tem aqueles hangar prêmio. E é para jato, é para turbohélice, para outro nível, né? Outra categoria. Campo de Marte também encareceu demais, né? Porque, querendo ou não, é um aeroporto numa região central de São Paulo, da aviação executiva, tá muito cobiçado. Mas se você vai para Jundiaí, Bragança Paulista, Atibaia, tem um perto de Mogi das Cruzes e mais longe ainda, quanto mais você vai se afastando, tem aí hangares de R$1.000, R$1.500 por mês, mais ou menos, para você colocar um avião ali. E aí você tem as manutenções anuais que tem que ser feitas, que também tem várias oficinas homologadas. Então eu vou dizer assim, que manter um avião de pequeno porte, ele vai custar em média uns R$15.000 por ano. Né? Para quem gosta... Sim. Deixa eu só uma coisa, qual o imposto que você paga de propriedade do avião? Você tem que pagar... Você tem um seguro obrigatório que você paga. Você tem o imposto na hora da aquisição também, né, que precisa pagar. E você tem as taxas. Né? Você não tem o IPVA como no carro, até porque você não usa ruas pavimentadas. Então, é uma taxa de uso... Você tem uma taxa de uso. De propriedade. Exatamente. Sim. Ainda, porque estão aprovando... lógico. O Guilherme Bolzan, rico não paga imposto. Exatamente, exatamente. Então, ainda não, mas você tem as taxas. Então, por exemplo, você paga IPVA porque é um imposto da pavimentação ali e tudo mais. Você paga a taxa aeroportuária para pousar no aeroporto. Né? Então, existe tudo isso. Agora, é muito importante lembrar para as pessoas que 90% da aviação ela não é utilizada... ou mais, tá? Ela não é utilizada simplesmente para as pessoas brincarem de voar e ficar só curtindo. A aviação ela tem uma importância muito grande em serviços públicos. Então, você começar a criar imposto em cima de imposto e inviabilizar a aviação, você começa a matar alguns serviços de extrema importância. Só para eu ter uma ideia, para você pousar um monomotor, varia de aeroporto para aeroporto? Sim, a taxa Varia muito ou é mais ou menos? Varia muito, sim. Vou dar um exemplo assim, para você pousar em Campo de Marte, um monomotor. Um monomotor, atualmente, se eu não me engano, está na faixa de uns R$250, R$300 o pouso. Só que isso varia de peso.
como deveria ser o IPVA. Né? Sim. Na aviação, você paga por peso. Então, até 1 tonelada é um peso, acima de 1 tonelada até uma outra faixa. Aí precisa pegar a tabela de cada aeroporto certinho. Mas um monomotor de até 1 tonelada vai pagar mais ou menos isso daí, uns 250 Cara, eu lembro que reais. quando eu viajei, a gente viajou no jatinho do Flávio Rocha na época, né? A gente, com o Brasil 200, não sei o que lá. Eu lembro que o pouso em Congonhas era R$5.000 por jato dele. Porque é um jato, já pesa algumas toneladas. Tipo assim, eu de combustível daqui pra lá dava 16 mil. Então, uma Fora viagem. isso. Porque eles iam pra Natal toda 2 vezes por semana, né? Porque era coisa da empresa. Sim. Então eu lembro que era assim, era R$60 por semana de combustível, pousos e não sei o que lá que tem que Isso fazer. é uma coisa que muita gente não fala, o quanto de imposto tem no combustível de aviação. Muito. Para você ter uma ideia, em companhia aérea, o combustível representa 40% do custo de um voo. Sendo que o Brasil tem o combustível aeronáutico mais caro do mundo. Eu acho que isso não deve ser novidade. Capaz. Então, assim, é muito caro. A gasolina da aviação, para você ter uma ideia, ela é uma gasolina que é pouquíssimo refinada, porque o uso é muito pouco, né? Se você comparar o quanto de avião usa gasolina de aviação, que é com motor a combustão, como motor de carro, comparar isso aí com o motor a jato, que usa querosene de aviação, que é outro combustível, a gasolina é nada, é uma fração. Não representa quase nada. Só que na região de São Paulo, a gente está falando aí em média R$11 o litro de gasolina de aviação. Conforme você vai subindo e vai ficando mais longe da refinaria que fica em Cubatão, vai para 17, 18, R$20 o litro de gasolina de aviação. Então, assim, tem, claro, o frete embutido ali, o volume transportado é muito pequeno, então você dilui menos o frete, por isso que fica mais caro, e tem o imposto que é super caro. Né? Deixa eu entender uma coisa. Tudo que é turbina é querosene. É querosene. Então, Sim. Helicóptero turbinado querosene. É querosene. Sim. Helicóptero motor, gasolina. Gasolina, exato. Rapaz, então é uma fração mesmo, porque qualquer helicóptero que já é um pouquinho melhor é tudo turbo-hélice Você mesmo. tem hoje no mercado, no Brasil, por exemplo, 3 modelos de helicóptero que usam motor a pistão só. Deixa eu ver se eu lembro. R-22, R-44 Isso. E o Schweizer, que quase não Nem tem, sei que que você nem helicóptero deve é esse. saber qual que usa para treinamento. É um concorrente do Robinson 22 eu já sei qual treinamento. que é. Ele parece um mosquito. É, uma bolhazinha. Eu já andei num desse, cara. Já andou nesse? Eu andei num Então. desse... Onde que foi? Em Congonhas. Ah, é? Puta história engraçada também. Nossa, histórias da vida, né? Enfim. Então. E você anda tipo, sei lá, um pouquinho só do chão, né? Esse daí. Não, ele é um helicóptero normal, mas enfim, não sei Que ele deu um rolezinho assim, tipo assim, 3 metros do chão assim, a gente foi e voltou. O legal é voar abaixo, né? Só pra Mas ver. você vê, de todos os modelos de helicópteros que existem, de todas as fabricantes, no Brasil, esses 3 usam motor a pistão. Tem um novo que está saindo lá, que está sendo importado, acho que é um francês, que também usa motor a pistão, mas não representa nada. Estou dizendo assim, em grande escala, né? É muito pouco. Para você ter uma ideia da diferença do custo do combustível, do Robinson 44, que usa Avegás, para o Robinson 66, que usa querosene, o 66 tem um motor mais caro, porque é um motor reação, lá, turbina. Você carrega 5 pessoas, 44 você carrega 4. Pela diferença do custo de combustível, vale mais a pena você voar no 66 do que no 44. Nossa, É muito discrepante, assim, entendeu? Então, assim, a Avegás, ela é pouquíssimo usada. Eu acho que a Avegás tinha que ser subsidiada, porque é um combustível para treinamento, para aviação de pequeno porte, para aviação agrícola, para esse tipo de coisa. Entendi. Né? Então, é um volume irrisório, se a gente comparar com o restante. E te perguntar uma coisa. Você, em termos de... Fica à vontade, se você precisar ver alguma coisa. Tranquilo. Outro veículo que deve usar é ultraleve. Sim. Tipo outra coisa, ultraleve é muito perigoso? Não. Ultraleve, hoje em dia, você não consegue identificar o que é um ultraleve e o que é um avião. Ultraleve é um nome popular que se deu a aviões experimentais, aviões leves, aviões até 600 kg de peso máximo de decolagem, né? Então, só que a tecnologia embarcada hoje nesses aviões até 600 quilos é gigantesca. Ela é superior a muitos aviões antigos de 30, 40 anos atrás. Né? Entendi. Porque você tem hoje painéis digitais, por exemplo, o meu avião, ele pode ser considerado um ultraleve, porque ele tem até 600 kg de peso de máximo de decolagem. Então o avião, combustível, bagagem, as pessoas a bordo têm que dar até 600 kg E por exemplo, toda vez que você for decolar, você tem um checklist para fazer. Sim. Mas não tem necessariamente uma manutenção por voo. Por voo, não. Não. O que a gente faz é parte do checklist, um negócio chamado check pré-voo.
Eu vou olhar em volta do avião, coisa que no carro a gente nunca vai fazer. Sim. Quantas vezes antes de sair de casa você abre o capô e checa o óleo? Nunca. Né? O avião a gente Mesmo porque ele apita lá no então, hoje em o dia avião no também, negócio. mas a gente checa mesmo assim visualmente. Porque na aviação a gente trabalha com redundância. Então, por exemplo, no carro a gente tem uma bomba de combustível. No avião a gente tem duas, Sim, pelo menos. Uma elétrica e uma mecânica. Então, se der pane na bomba elétrica, você tem a mecânica funcionando. No meu avião, por exemplo, ele é 4 cilindros, ele tem 2 carburadores. Né? É carburado ainda, né? É coisa normal da aviação. O injetado é coisa recente, diferente do automotivo. Então, eu tenho 2 carburadores. Ah, mas por que até hoje se usa carburador? Porque na aviação você mantém aquilo que funciona por muito tempo. Sim. Então o carburador funciona, carburador tem uma questão que interage bem com a pressão atmosférica. Não tem problemas eletrônicos que podem dar, uma borboleta ali que você regula às vezes Exatamente. na chave de fenda, amigo. Exatamente. Em qualquer lugar você vai lá e resolve, né? Então, até você homologar determinadas coisas para ir a bordo de um avião com um motor de injeção, Tem que ser muito testado. muito, aprovado pelo horas e tempo. milhares de horas testadas até Que aquilo lá louco, fazer muito parte louco. do avião. Vamos lá, cara. Deixa eu te falar uma coisa. Nós passamos agora o 11 de setembro, Sim. né? Foi um assunto no mundo inteiro. Foi, de alguma forma... não se pode chamar de acidente, né? Um incidente, né? Aquilo foi um ataque terrorista. Um ataque terrorista, Não né? tem... O que você quer dizer sobre isso, cara? Descobriram alguma coisa nova? Tem alguma... O que sei lá, redundou? Porque foi 2001, né? Nós estamos há 14 anos do... 24 anos. Nossa Senhora. 24 anos do evento. Sim. Alguma coisa a ser dita além do que tudo que já foi dito? Olha, 24 anos depois, eu acho que tudo que pudesse ser mudado já foi, né? A aviação, ela deu um flip depois do 11 de setembro, principalmente dentro dos Estados Unidos, e isso aí expandiu para fora. Eu, assim, quando deu o 11 de setembro, eu era muito novo, eu tinha viajado de avião uma vez só com os meus tios, eu era criança, então eu não lembro de como eram os procedimentos de segurança, né? Sim. Mas hoje tá tudo muito chato, principalmente nos Estados Unidos, cara. Sim. Eu já perdi 1 milhão de coisas. Desodorante não pode, pode, caramba, velho. Antes do 11 de setembro, assim, a gente pode dividir 2 eventos importantes. Um, em 1993, quando os terroristas, também ligados ao Al-Qaeda e tudo mais, colocaram uma van no estacionamento do World Trade Center e explodiram essa van com a intenção de afetar a estrutura e a torre cair. Essa foi a primeira tentativa. Inclusive tem filme, documentário que fala disso daí. Desde então, eles, obviamente não deu certo, eles focaram em derrubar as torres e aí veio a ideia de avião. Então até 93, a segurança era muito branda em todos os aeroportos do mundo. Não, e só uma coisa, tem um filme que é bem famoso, que é o Prenda-me Se For Capaz. Sim, que, mano, sim. você fala, como é que esse cara ficou tantos anos circulando em aeroporto, pegando todas as aeromoças e passando cheque que ele faz... Tudo bem, você assiste filme legal, mas quando você vai assistir o documentário dele, você fala, é impressionante o que esse cara fez. Não tinha segurança nenhuma. Isso daí foi nos anos 70, né, que ele fez. Então, assim, realmente, podia qualquer pessoa entrar no avião e Sim, acontecia isso mesmo. Não, e só uma outra coisa, nada a ver. O que eu acabei de lembrar. A primeira vez que eu viajei de avião, que eu era criança, isso foi em 96, acho que foi. Eu fui pro Rio de Janeiro, né, visitar uns primos meus, que foi com meus tios. Tinha área de fumante e área de não fumante no avião. Exatamente. Você podia fumar dentro do avião. Você fumar no avião, cara. Eu lembro, cara, o primeiro voo internacional que eu fiz foi em 95. Eu tinha de 10 para 11 anos. E foi no MD-11 da VASP. E eu lembro de sentir cheiro de cigarro, porque a parte de trás do avião era reservada para fumantes. Você fala, mas qual que é a lógica? O cara fuma lá, a fumaça vai chegar na frente, né? Lógico, mas enfim. Então era totalmente diferente. Inclusive tem o filme, o VASP 375, que mostra o sequestro do voo. E o cara entra com 38 carregado e com munição extra dentro do avião. Fala, nossa, mas hoje a gente vê um negócio desse, é completamente fora de questão. Você nunca vai conseguir entrar. Agora, naquela época, sim, porque você não... Isso foi em 88, esse sequestro. Você passava, você chegava da rua, andava até chegar no avião. Tem um filme que eu gosto de citar, que é o Esqueceram de Mim 2, Perdido em Nova York. Tem uma cena muito clássica no começo do filme, que toda a família chega correndo no aeroporto, já quase perdendo o voo, e todo mundo corre até o portão de embarque. Não passa por segurança, ninguém fala nada, o cara chega até o avião, e aí o Kevin McAllister, né, que é o personagem do Macaulay Culkin, ele esbarra na despachante ali que vai pôr as pessoas dentro do avião,
cai o cartão de embarque dele. Nossa, mas você tá nesse voo? Ah, não sei, tá por aí. Tudo bem, embarca ele aí, vê se a família dele tá aí. Hoje isso é impossível de acontecer. Às vezes um ou outro aí consegue errar o voo, né? Mas aí por outras circunstâncias. Sim. Mas de você sair da rua e chegar até o portão de embarque sem passar por segurança nenhuma, isso não existe. A partir de 93, os Estados Unidos já começaram a colocar vários chamados checkpoints, né, nos aeroportos. Não eram todos, eram os maiores, os principais. 2001 mudou tudo. 2001, quando aconteceu, o primeiro avião que bateu na Torre Norte, achavam que era um acidente aéreo, né? Inclusive, tem um fato interessante, porque a única imagem que tem desse avião batendo na torre é de um cinegrafista profissional que estava fazendo um documentário em Manhattan sobre o sistema, acho que os bombeiros, uma coisa assim. Sim. Não, tá entrevistando o cara, dá pra ver, né? Isso, E ele vira pro céu bem na hora. E eu digo que essa imagem só existe porque era um cinegrafista profissional. Porque na época não tinha celular, não tinha essas coisas. Quando você queria gravar alguma coisa, você levava a sua VHS. E esse cara, ele olhou com a câmera. Se não é um profissional, ele não olha com a câmera, ele olha com os olhos. E ele não ia pegar a imagem. Verdade. Então o cara olhou com a câmera e pegou a única imagem que tem batendo na Torre Norte. Todo mundo achou que aquilo foi um acidente, aí veio o segundo, 15 minutos depois, e aí, né, consolidou ali que realmente não era. A partir daquele momento, o espaço aéreo dos Estados Unidos fechou completamente, ninguém mais saía, ninguém mais chegava, e tudo foi mudando radicalmente nas semanas e meses seguintes, até o ponto de você não poder embarcar com nada pessoal. Você tinha que embarcar com um saquinho plástico transparente com coisas assim, documentos, remédios e só. Celular não tinha tanto quanto hoje, né? Então não era um problema. Mas não podia embarcar com absolutamente nada. E aí foi mudando, foi colocando mais tecnologia. Então o que a gente vê, outra coisa que mudou, portas blindadas nos cockpits de todos os aviões comerciais. Então você não entra hoje, você não consegue invadir um avião. Não, quando eu era criança, eu fui na cabine do piloto. Ah, pode ir. E tinha uma filinha de crianças. A gente foi, tipo, todo mundo olhou um pouquinho lá, legal. Eu tava na Europa em 2001, em agosto de 2001. Eu voltei pro Brasil no dia 28 de agosto de 2001 e eu sei essa data porque é o dia do meu aniversário. Caramba, eu faço dia 21. Então. Que ano você é? Eu sou 84. 86. Tá, 2 anos. Tá. E aí eu lembro bem dessa data porque quando eu entrei no avião lá na França para voltar pro Brasil, era um voo da TAM, meu pai falou pro comandante que estava recepcionando todo mundo, isso 15 dias antes do 11 de setembro. Ele quer ser piloto e tal. Então vai lá na cabine, não sei o que, durante o voo a gente te chama. E eles me chamaram durante o voo, eu fui na cabine e vi. Você foi um dos últimos caras do mundo que isso foi 15 dias antes do 11 de setembro, cara. 15 dias antes. E aí, 11 de setembro mudou completamente o mundo inteiro. Só uma coisa curiosa. O meu pai tem um amigo... Sabe aquele avião que um bateu no outro no Tenerife? Não foi decolar? Não sei, foi em Brasil. Foi no Brasil. No Brasil, não. Um bateu no outro, a asa, um bateu no outro. Sim. O Legacy que bateu no avião da Gol. Um amigo do meu pai, olha 2006. só. Ele eu não lembro, acho que era Manaus, eu não lembro onde estava. Eu nem sei de onde que era o voo. Ele tinha o aniversário de 15 anos da filha dele. Aí ele bebeu pra caramba, teve um happy hour com a galera do trabalho, perdeu o voo. Nossa. Acordou no dia seguinte, meu Deus, que saco, não acredito, vou perder o voo, aniversário da minha filha, correu pro aeroporto. Puta, ele quase perdeu o voo. E na época ainda era bilhete, não era check-in, ele enquadrou. Ele tem um quadrinho do bilhetinho. Nunca uma bebida fez tão bem pra uma pessoa. É verdade, cara. O cara foi salvo por uma ressaca. Que doideira, né, Foda, cara? Né? Não, aquela época era complicado porque foi o ano que a ANAC começou no Brasil. E a ANAC começou naquela época com muita indicação política. Era o momento que as agências nacionais estavam sendo criadas. Então não tinham profissionais da aviação trabalhando na ANAC. Isso foi em 2006, né? No ano seguinte caiu da TAM aqui em São Paulo. E então era o momento do apagão aéreo, lembra dessa época, né? Sim. Era um caos. Realmente a aviação nessa época estava um caos e era uma iminência, para acontecer tragédias, né? Aconteceu em 2006, aconteceu no ano seguinte, 2007, e até saiu um documentário no Netflix agora falando do acidente da TAM, tá? É bem interessante esse documentário, mostra bastante coisa ali dos bastidores. Mas, cara, imagina, você mudou completamente, porque até 2006 era o Departamento de Aviação Civil, que era o órgão regulador no Brasil, ligado à Força Aérea Brasileira, um órgão militar. Inclusive, quando eu tirei a licença de piloto, eu passei pelo DAC. Né? Eu ia
não tinha nada online naquela época, então a gente tinha que ir até o aeroporto de Congonhas, lá no Serac 4, para fazer das coisas da licença, militares, os militares da época com aquela simpatia, né? Hoje não, hoje é bem diferente, mas era um negócio bem assim, bem fechado, bem travado, uma coisa bem, né, hierarquia militar mesmo. De repente, saíram os militares e entrou a Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, com processos que ainda estavam completamente sendo criados. Verdes, né? Então o negócio foi um caos absoluto, bem na época do caos aéreo, né? Então, do apagão aéreo. Então, até o negócio se reestabelecer e tomar um rumo legal, demorou aí pelo menos uns 8, 10 anos para a ANAC ficar... Eu lembro que... Como era? Não é a ANAC. Depois virou o quê quando mudou? Caramba, tinha em frente da empresa lá, como era o nome mesmo? Era em frente à nossa empresa. Tinha uma guaritinha do... Não era ANAC. Tem o... Você lembra? Não, lembra da Imperial? Em frente da Imperial tinha uma guaritinha de alguma coisa de aviação. Não era Comar? Não. Serac? Não era Comar. Não era ANAC, cara. DAC? Não era DAC também, pô. Agora não só subiu da minha cabeça, velho. Você não lembra? Era alguma coisa dessas que depois... Depois que virou o GRU, o aeroporto GRU, aí mudou, que era outra coisa antes. Infraero. Infraero, pô. Sim, era sim. Infraero. Infraero, da Infraero na frente. E a gente vira a minha empresa era literalmente em frente à Infraero. Literalmente. Cara, era uma bagunça do caramba. A Infraero, ela foi a empresa de administração aeroportuária. Sim. Da maioria, se não todos os aeroportos comerciais do Brasil. Claro que a Infraero ainda existe, né? E ela atua em outras partes, principalmente na parte de consultoria também. Porque hoje a Infraero ela tem bons profissionais trabalhando. É uma empresa estatal, mas tem boa... Uma coisa não defende a outra, estatal, né? Mas... É estatal, mas tem boas pessoas trabalhando lá. E eles concederam ali a administração dos aeroportos para várias empresas privadas, como o GRU Airport em Guarulhos, por exemplo, agora a AENA em Congonhas. Então, a Infraero ficou com o Santos Dumont no Rio de Janeiro. E entrou para essa parte de consultoria. E o que pouca gente sabe é que a Infraero auxilia muito as administradoras a fazer os seus planos e tudo mais dentro dos aeroportos. Mas ficou com o que funciona. Exatamente. Com o que sabe fazer. Exato. É o que o governo deveria ficar com essa parte, cara, né? Como era difícil. Era difícil. Em termos de modelo de negócio, eu lembro uma vez, eu também não lembro que ano, não sei se eu era criança ou era adolescente, eu lembro que alguém comprou uma companhia aérea por R$1. Que aí eu lembro que teve o cara deu R$1 assim, aí tipo, valor simbólico, não sei o que lá. Sim. Foi quando eu descobri que, na verdade, ter companhia aérea é uma bosta. Tipo assim, companhia aérea é feita pra dar merda. Por quê, cara? Cara, você sabe como ficar milionário? Só uma coisa. Isso é no mundo ou isso é no Brasil? No mundo, mas no Brasil é mais grave. Mas você sabe como ficar milionário? Eu tenho uma receita infalível pra ficar milionário. Diga lá. Diga lá, Paulo Marçal. Entra bilionário na aviação. Você vai ficar milionário. Tá que pariu. Cara, a conta ela não fecha, principalmente no Brasil, por uma série de questões. Inclusive, ontem teve uma coisa positiva, né, numa reunião lá em Brasília, entre a ANAC, ministro do STF e tal, para diminuir a judicialização na aviação. Porque o Brasil é o país que mais se processa a companhia aérea no mundo. Não, o Brasil é mais que mais processa tudo. Qualquer coisa, exatamente. Mas, desculpa só se interromper, eu te contar uma coisa que aconteceu. A gente foi para Nova York e aí o nosso voo ia para Miami e para o Brasil. Era uma conexão, né? Sim. Aí, beleza. O voo de um para outro tinha uma distância de 4 horas, então eu tava bem seguro. Tipo, eu ia chegar eu não lembro agora, mas eu ia chegar meio dia, era tipo assim, não. Eu ia chegar tipo 18 horas, aí eu tinha 4 horas ainda para embarcar no próximo voo. Tava tudo tranquilo. O que aconteceu? Deu uma ventania em Nova York e atrasou às 4 horas. Eu falei, beleza, vai dar tempo mesmo assim. Sim. Vai ser em cima da hora, mas vai dar tempo. Aí o voo em si teve que fazer um desvio. E atrasou, tipo assim, 10 minutos. Cara, foi agonizante. Eu, o Guto e o Renan. A gente com as malas correndo. Eu vi a mulher fechando. Ela fechou o portão na nossa cara. Tipo assim, eu não acredito, cara. A gente ficou preso em Miami. Eu até filmei isso. Eu falei, estamos presos em Miami e tal. Como é que faz? Não foi culpa nossa. Eu peguei. Sim. Ela...
Ainda mais os Estados Unidos, com aquela simpatia. Não tem o que fazer. Sim, né? Cara, mas como assim? Eu Mas tinha era a um mesma voo. companhia? Era uma Era conexão? American Airlines. Então, Não, qual é a outra? American Airlines? United. Não, era American Airlines. É Miami, é American que faz a American conexão. Airlines, eu misturei as duas. American e tal. Aí beleza. Bom, não vai dar. Tá, quando que é o próximo voo? Bom, o próximo voo é só amanhã. Puta, só amanhã, que horas? Tipo assim, era tipo 11 horas da noite também. Aham. Tipo, 24 horas? Nossa. Tá bom, então Ainda me bem dá que um era voucher. Miami, podia ser pior, você podia estar em Bangladesh. Aí né? ele falou assim, beleza, então eu vou ficar 24 horas em Miami. Tá, me dá um voucher aí pra eu dormir em algum lugar. Pera aí um pouquinho. Elas foram verificar o motivo do atraso. Ventania. Ventania não cobre. Fia, mas e aí? E aí se vira aí, velho. Quer dormir aí no sofazinho? Tem um sofazinho. Tá, então me dá minha mala, né? Não. Não pode pegar mala. Como assim? Você tem que fazer uma requisição e você tem 4 horas de prazo pra eles responderem se vão te dar a mala. Aí eu só falo assim, cara... É complicado, porque complicado, cara. E no Brasil não é isso, né? Assim, no Brasil assim, Não, tudo uma não, merda, porque mas assim, no mínimo, né? Nos Estados Unidos, avião comercial é o commuter. É um ônibus com asa. Então, você vai ser tratado como um passageiro de metrô. E é isso. Porque é muito abundante o negócio, tem muita empresa, muito passageiro e vai lá e não enche o saco. No Brasil já é bem diferente. A simpatia das pessoas que trabalham nas companhias aéreas no Brasil é muito melhor. Se você for para companhias aéreas da Ásia e companhias do Oriente Médio, aí também nem se fala, né? Sim. Tanto é que são as que são eleitas as melhores do Eu mundo. tinha uma amiga que ela era a aeromoça da Emirates. Ela tinha medidas a bater. Sim. É outro Quadrilzinho, nível, assim, né, é outro meu? nível de atendimento de uma maneira geral. Só que existem os dois lados, né? Concordo, inclusive quando eu falei isso no podcast do Júnior, lá no Redcast, um monte de gente comentando, não, mas as companhias aéreas, não sei o quê. Mas tudo bem, as companhias aéreas dão dessa e realmente, nesse caso, poxa, concordo que é um problema climático, né? A companhia aérea não tem culpa, ok, mas faz parte do risco da operação. Né? Então eles têm que assumir determinados riscos, porque assim como não é culpa deles que ventou, também não é culpa sua. Né? Então tem que chegar num acordo ali. Mas existem muitos passageiros que processam companhia porque a comissária me olhou e não sorriu. Existe isso, eu não tô brincando. Não, no voo X, a comissária não sorriu. Tinha cara que era especialista em dar essas dicas, né? Na internet, cara, você pega um voo, faz outros, lá e você processa que você ganha quanto. Exatamente. Inclusive tem presidente de companhia aérea aí que fala que uma parte do valor da passagem é dedicado à judicialização. Porque uma coisa que eu falo aqui, as pessoas não entendem. Deixa eu falar uma parada, velho. O fato daqui no Brasil, a lei de cobrança ser branda... Então, eu devo pro banco que se foda. Isso prejudica o mais pobre. Exato. Porque o crédito fica mais caro. Exatamente. Quando você teve a autorização do empréstimo consignado, que a esquerda foi contra, que empréstimo consignado você pega o empréstimo e ele desconta direto na tua folha. Se reduziu tanto o risco que o valor do crédito chegou a custar menos da metade para as pessoas que faziam empréstimo consignado no momento em que saiu. Assim, autorizou. O crédito era X, passou a X,5. Sim, porque você tem o seu salário como garantia. Exatamente. Sim. Então, você ter um país com tanto litígio, com tantas pessoas mal intencionadas, fazem com que o preço do avião fique uma bosta. Exatamente. Cara. Então, assim, você tem o maior número de judicialização do mundo, obviamente isso vai impactar no preço da passagem. E tem outros poréns, isso é só uma parte da equação. Primeiro, o combustível mais caro do mundo, né? 40% do custo da operação, tudo dolarizado. Então, quando a nossa moeda desvaloriza, a companhia aérea, manutenção, peça, tudo em dólar. Então a conta também não fecha. Se você considerar assim, que eu vejo muita gente falar, não, mas eu pago 50 euros para ir de, sei lá, de Paris para, sei lá, Toulouse, estou chutando um lugar assim. Tudo bem, 50 euros são 300 reais, 350 reais. Se você comprar em uma determinada época com antecedência, você paga isso para ir daqui para o Rio. Paga sim. Né? Até para Curitiba. Até para Curitiba, para navegantes, que eu vou bastante também. Então assim, cara... Se você cobrar o preço que cobra nas passagens aéreas na Europa, nos Estados Unidos, normalmente, por exemplo, eu estava na França em junho, num evento de aviação lá, e eu fui para Berlim num show de uma banda que eu gosto muito, chamada The Corrs, então eu fiz esse voo. Eu gosto de violino. The Corrs. Mó gata também. Nem sei se hoje em dia ela ainda tá bonita. A do violino era nossa. Sim. E eu fui para Berlim assistir esse show. 250 euros por pessoa e de volta. Porra, 250 euros, estamos falando de mais de R$1.000. E é uma viagem de 1h30. Então é como você pagar 250 euros para ir daqui a Porto Alegre, por exemplo.
mil e poucos reais. Não é tão fora. Só quando você coloca em números, 1.500 reais, meu Deus, que absurdo. Eu lembro que quando eu fui pra Europa, eu cotei o Eurotrem também, e era tudo caro. Avião era caro, o Eurotrem era caro. Tudo caro. É caro, cara, é caro. Né? Então, assim, a conta ela não fecha. E você também tem um fechamento de mercado no Brasil, que está nesse negócio de tentar abrir o mercado, já tem essa discussão há bastante tempo de não ter só as companhias aéreas brasileiras operando em destinos dentro do Brasil, mas também abrir para estrangeiras, para vir capital externo. Então, manter uma companhia aérea dentro do Brasil é muito difícil, a conta não fecha. Tanto é que Chapter 11 é um termo muito falado na aviação. Ou seja, pedido de falência, recuperação judicial, coisas desse tipo. Se você considerar que não existe, agora com o fechamento da Voipaz, não existe nenhuma companhia aérea no Brasil em operação antes de 2001, a mais antiga do Brasil é a Gol. Cara, eu lembro que eu gostava muito de voar de Avianca. Sim, é né? muito boa. Era a que eu gostava mais. Acabou, né? No Brasil, sim. Acabou no Brasil. Ela é colombiana, ela existe, ela é colombiana. sim. Aí no Brasil, a Avianca comprou a Ocean Air, que era uma outra empresa, né, que virou a Avianca, e aí fechou no Brasil. Nossa, Ocean Air, é verdade, velho. Então, assim, hoje você tem as 3 principais companhias aéreas de grande porte, né, que é Latam, Azul e Gol. Todas essas empresas vieram depois de 2001. A Gol em 2001, a Azul em 2008 e a Latam em 2012, porque a Latam não é mais TAM. A Latam juntou com a LAN e virou Latam. Então, cara, o que aconteceu com a VASP, com a Varig, com a Transbrasil, agora com a Voipaz, com todas as companhias? Elas não aguentam 20 e 30 anos. É verdade. Entendeu? Outra pergunta. Aqui no Brasil, eu lembro uma vez eu fui pra Argentina e aí na hora de voltar eu peguei aqueles voos baratos lá, uns bagulho de baixo, sei lá. Sim, eu comprei lá, achei barato, comprei. Fiquei assustado. Cheguei no avião, mano, assim, eu lembro que, tá ligado aquele polímero do avião, que é a janela? Ele já tava leitoso. Tipo, você olhava pra fora, você não via, né? Mano, chiclete grudado, a gradinha do bagulho, nossa, os caras, o aeromoço, comissário, não tinha uniforme, era só uma jaqueta. Então era um cara com qualquer roupa e uma jaqueta. Nossa tipo, senhora. foi foda. Eu lembro que era não lembro o nome da companhia, ela era uma amarela meio roxa, assim. Não era... Tinha uns símbolos meio colorido, assim. Meio coloridão. Como é que é o nome dessa companhia? Me fugiu agora, mas eu sei eu de não qual lembro. você Eu tá sei que falando. eu falei, vamos desse low cost, vamos ver qual é que é. Fiquei meio com medinho. Então, eu até filmei. Tava com minha ex-namorada na época, eu filmei a cara dela, ela tava meio assim, tipo, mano, a janela tudo craquelado, o banco de couro já rachado. Nossa, mano. Né? Cara, aqui não pode ter, é isso? Não, pode. O problema é que não existe condição de ter. A Gol, ela surgiu como uma low cost. Só que, de novo, o custo Brasil impacta diretamente no custo final da operação, que é impossível você manter uma low cost na sua essência, como é uma EasyJet, uma Ryanair, uma Spirit nos Estados Unidos, essas empresas realmente low cost, onde muitas delas não tem nem assento marcado, né? Eu já peguei voo você sentou, eu já peguei voo sentou. da EasyJet, que você, claro, não dá overbooking, porque eles vendem a quantidade de... Sim, né? o que é o ideal. Exato, mas você não tinha assento marcado. Só para explicar para quem não entendeu, o problema inclusive de cinema, seguinte, vamos supor, peguei dois aqui, sobrou um no meio, tá você e sua namorada, você fala, ninguém compra aquele. Aí ninguém compra aquele. Exatamente, aqui, tipo, o problema é às vezes acontecer isso, né? Entendi. Por isso que hoje em dia, até para melhorar essa conta, o Brasil ele segue regras e processos assim, né, de outros países, o que é normal. Por exemplo, quando o Brasil começou a cobrar, as companhias aéreas começaram a cobrar bagagem, todo mundo, eu fiz um vídeo a favor, as pessoas então, bateram. Porque isso acontece no mundo inteiro. Exatamente. E não é só isso. Cara, eu não vou pagar bagagem de quem tá levando mais que eu. É uma coisa... É igual a sacolinha de mercado. Meu pai ficou pistola. Eu não vou mais comprar coisa aqui, não vão me dar sacolinha. Mas, pai, entenda. Se você pega 2, 3, 4 sacolinhas, você vai pagar o preço do cara que pega 800 sacolinhas. Você está socializando o preço da sacolinha. Exatamente. Entendeu? E aí a mesma coisa para marcar assento, comida a bordo. Você pega um voo da EasyJet. Tô falando EasyJet porque foi a última que eu peguei na Europa agora em junho, nesse Paris-Berlim. Você mal tem água no avião, você paga a água. Mas não tem disponível? Tem, você vai lá, paga e compra. Ou você vai numa vending machine e tem água de graça. Você quer garrafinha de água? Você paga, como em qualquer lugar, né? E claro que quando você está no Brasil, as companhias querem agradar ao máximo o passageiro, ou companhias, como eu falei, da Ásia, do Oriente Médio, é diferente. Agora, Europa, Estados Unidos,
É meio... É, cara, mas ó, outra coisa também engraçada, tá? Engraçada pra vocês, né? Pra mim foi bem trágico. Quando eu mandei o áudio e peguei o voo da Ucrânia, eu peguei... o tal do áudio. Eu mandei o áudio e entrei no avião, né? Aliás, desculpa, mandei não. Eu recebi a notícia do áudio e entrei no avião. Cara, já entrei naquele estresse. Aí tinha uns alemães gigantescos atrás do Renan. Sentou eu, o Renan tava na fileira de trás, e atrás tinham 3 alemães, assim, acho que eles eram irmãos gigantes. Aí o Renan deitou a poltrona, o cara empurrou. Aí a gente já tava no estresse, falava, já uma outra briga, já uma encobre na outra. Aí virou, we are Brazilian, man, what the fuck? Já meteu um apavoro nos caras. Chegou a aeromoça, alemã, perguntou, não, os caras, o que aconteceu? O cara, ele deitou aqui, eu não quero que ele deita. Claro que a gente tava com razão. Sim. Ela tratou a gente igual lixo. Ela falou, você poderia ter pelo menos avisado ele que você ia descer, né? Mas assim, grossa, né? Desde quando, Aí né? eu já tava também no vendo e falei, what the fuck? Eu falei, meu, se eu arrumar briga aqui, ameniza a outra briga. Sim. Aí você ainda tirado do avião. Cara, you are fucked, man. You are going to arrive to Brazil. You are going to fucked, man. E eles ficaram com medo. Mano, nós estamos indo pro Brasil. Pois quem são esses caras, né? Ficaram pianinho lá. Mas a tripulação, ela tem o direito de tirar pessoas do avião por a razão que a tripulação acha. Porque assim, pense o seguinte, você tá num ambiente completamente isolado, onde se você começa a causar problema em algum momento, ou que a tripulação identifique, ela pode tirar do avião. Então, é que não aconteceu isso e tal, mas se a comissária falar, esses caras vão causar problema, porque vocês já estavam putos com outras coisas, Sim. Vocês podiam ter sido retirados do avião e falar, pô, mas eu não fiz nada. Então você explica isso depois quando você estiver lá na... Então é complicado, porque você tem que olhar também o lado da tripulação. Os caras estão lidando lá, no caso ali, 350 pessoas mais ou menos num voo desse, onde cada pessoa pode representar algum tipo de risco. Tanto é que quando você entra no avião, os comissários eles já são treinados para olhar para você e já te filmar ali e entender qual é a sua probabilidade dentro do avião. Ô, louco. Se você chegar dentro do avião já meio bêbado, meio desleixadão, já xingando todo mundo, os caras já vão identificar que você pode causar problema no voo, entendeu? Uma outra história. Você lembra, nossa, eu vou falar o nome, foda-se. Você lembra do Magrão? Você lembra da história dele no avião? Uma vez esse meu amigo tava também na Argentina, ele tava loucão, ficou bebaço, pegou o avião, beleza. O avião decolou assim. Ele se vomitou inteiro. Nossa, meu Deus. Imagina a pessoa que tava do lado. Cara, tem uma história que eu ouvi, um voo que eu voltei de Dubai, eu fui gravar com a Emirates. No voo de volta, eu conheci um cara que tem uma profissão que eu nunca tinha ouvido falar na vida, que ele trabalha com deportação de imigrantes ilegais e a função dele é conduzir esses imigrantes para fora do país. Ele é condutor de imigrantes ilegais. E ele começou a me contar umas histórias. Eu falei, você não acredita que esse tipo de coisa existe. Aí, entre as histórias de muita gente vir escondida dentro de navio, e porto é o que mais tem, né? Aeroporto é o menor dos problemas. Ele falou que ele pegou um cara lá que estava vindo não sei de onde, da África, não lembro detalhes da história, mas esse cara ele foi retido no porto, foi levado pela Polícia Federal para o aeroporto para ser mandado embora. E ele foi escoltado por 2 policiais federais brasileiros. Então, sentou o cara, tipo aquela coisa de filme. No meio do voo, no meio não, no começo do voo, quando ainda estava em território brasileiro, esse cara pediu para ir no banheiro. Como é que você vai negar, né? Tá bom, deixa o cara no banheiro, levaram o cara pro banheiro, fecharam a porta, os policiais federais do lado de fora do banheiro. Quando esse cara saiu, ele se cagou inteiro na mão e ele se sujou inteiro com a merda dele. Mano. Com qual objetivo? Quem que vai continuar um voo? Né? Não, quem que vai continuar um voo com o cara literalmente todo cagado? Ele conseguiu fazer com que o avião voltasse. Mentira. Sim. Não, é possível. E voltaram, e aí o cara foi preso de novo e tal, e depois levaram... Nossa Mas ele falou, senhora. acontecem coisas assim, de outro mundo, que você nem imagina. Imagina se o cara sai do avião, dá até ânsia de vômito só de pensar na história do cara. Bicho. Essa entre muitas outras que ele me contou, que eu não vou lembrar, porque isso já faz quase 3 anos. Uma outra curiosidade, até uma curiosidade besta. Uma das coisas que me irrita muito em companhia aérea, isso muito, cara. Companhia aérea não, em voos. Você tá às vezes no voo assim, sabe que você tá relaxando, você tá entrando no... decolou, beleza. Aí vem aquele desgraçado, sei lá, se é piloto, comissário. Parece que ele pega o microfone... Tripulação, 10 mil pés! Porra, velho! Foda-se que tá 10 mil pés, eu não quero saber, velho.
Foda-se que 10 mil pés, sabe? Tem até uma sketch antiga do Porta dos Fundos, não sei se você já viu essa, Não, que o cara não. tá dormindo assim, aí começa, senhores passageiros, aqui é o comandante, começa a contar uma puta história, a gente tá voando a 10 mil pés, pra quem não sabe, o pé é uma medida que veio do reino, e começa assim, É, viajar, uma puta história. o cara fica 10 minutos contando uma história, aí beleza, aí apaga as luzes, todo mundo... Ladies and gentlemen, this is Captain Speak. Aí foda, começa foda. tudo de novo em inglês, Porque, né? cara, uma coisa que eu acho que tinha que ter de verdade é padronização dos decibéis das caixinhas. Porque às vezes o cara fala super baixo. Tipo, o que ele falou? Ninguém entendeu nada. ninguém entendeu E às nada. vezes, não sei se é a proximidade que o cara põe, se é algum volume que o cara tem ali. Mano, às vezes sai, parece que o cara tá com o megafone na tua orelha. Porra, Tem até aqueles padroniza memes, a né? parada, Porque velho. todo piloto tem a mesma voz quando fala no microfone. Já- Ela já dá aquela engrossada, né? Até quando a gente fala no rádio, né? Às vezes eu tô voando assim, tô conversando com a pessoa, quando chama o controle, atenção, já é aquela coisa, né? Aí tem um meme que o Mas, cara... por que tem os 10 mil pés? Então, O que os acontece? os 10 mil pés é o que a gente chama de cockpit estéreo. O que é isso? Quando o avião decola até atingir 10 mil pés, não pode entrar em contato com a tripulação técnica, os pilotos, a não ser que for uma emergência, uma situação grave. Se é um passageiro que está enchendo o saco, se é alguma coisa, não incomode, porque é um período de um trabalho intenso e importante ali, de muita atenção dos pilotos. Quando passou de 10 mil pés, o avião já está subindo ainda, mas já está num momento mais tranquilo. E na volta a mesma coisa. Então ele fala isso para os tripulantes saberem que a partir desse momento eles estão, Entendi. né, se quiser falar alguma coisa, chamar a tripulação e tal. Então existem várias chamadas de protocolo, né, Sim. que a gente chama de call-outs, né, assim, você chama, você avisa para a tripulação estar toda integrada. Mas tem muita coisa que eles se falam entre eles, que eles falam pelo intercom e nem passa pelo som do Por avião. que não fala o 10 mil pés do intercom? Por Por quê? quê? Porque é um momento que os tripulantes de cabine, né, os comissários, eles têm que ouvir em algum momento. Para você chamar, o tempo que o cara vai falar, chama, espera o cara atender, oi, tudo bem? Ou então, tripulação 10 mil, é muito Sim. tempo inútil, né? Vou Então criar uma tem lei no que Brasil, avisar. não pode avisar os 10 mil pés, ou então tem que falar baixinho. E eu vou te falar, cara, que eu também fico incomodado, principalmente em voo internacional, que eu tô lá sentado, eu já começo a ver um filminho e tal, aí toda hora para o filme pra vir um anúncio. Quer ver quando você vai pra um lugar que fala outra língua, então é inglês, português e a outra língua, Não, ou quando é um lugar que fala duas línguas, então são quatro, né? Não, você Fala, vai pro meu, Canadá, que é pelo amor de Deus. francês, Nossa É, senhora, Aí velho. você fala, poxa, que saco. Mas, na verdade, faz parte do... Você tá num ambiente propício àquilo. Você não tá no cinema, né? Então, ou numa cabine de Cara, dormir. eu fico muito irritado com aquilo. É normal, todos ficamos, mas faz parte É do muito procedimento. É assim mesmo. Outra coisa, vamos lá. Por quê? Quando o avião está descendo, eu tenho que fazer esse procedimento de segurança que é isso aqui, ó. Agora eu estou seguro. Pelo amor de Deus, né, amigo? O bagulho, mano, ele tira o quê? 0,5 grau, velho. Por que Porra reclina, é essa, né? velho? Na verdade, eu tô brincando que eu vi um vídeo seu que a pessoa tem X segundos pra evacuar o avião. Isso, não sei o que exatamente, lá. é. Né, mas... O protocolo de evacuação de um avião é 90 segundos, 1 minuto e meio, independente do tamanho. Por isso que quanto maior o avião, mais portas de tem que emergência, ter. né? Então, cada milissegundo que você tira na equação de um avião cheio de 350 pessoas, por exemplo, vamos supor que cada passageiro demore meio segundo a mais para se movimentar do que deveria. Então eu tenho outra sugestão. Já que vamos enrijecer, por que então tu manda também levantar o bagulhinho, o apoio de braço? Então, poderia. Vamos mudar. Dá Já ideia, que vai dá encher ideia. o saco, é o Poderia. seguinte, ó. Levanta a cadeira, levanta isso aqui, todo mundo em pé. Em pé, não, mas levantar o apoio de braço é uma Porque, cara, boa você fica ideia. pensando, já aconteceu isso, por exemplo, atrapalha. eu saí minha mala enganchando, pô, tá enganchando É que você aqui, tem que não sei deixar a mala, né? Na evacuação você deixa Não, suas mas tipo coisas. assim, fala assim, já aconteceu Mas de é sair. isso. Então, assim, querendo ou não, se uma poltrona fica um pouquinho mais para trás em relação a outra, o cara pode se enroscar e tal. Então, num avião com 350 pessoas, meio segundo por pessoa, a gente já passou, a gente já dobrou os 90 a meta, segundos. já né? Então, passou a por meta. isso. Outra coisa que eu ia te falar, que tava aqui, né? A Embraer, né? É uma empresa que dá inveja no mundo inteiro, não sei o que lá. Sim. De fato, a Embraer realmente ela é uma empresa muito invejável e parece que o tarifaço do Trump vai afetar os caras. Então, na verdade, a Embraer ela ficou de fora, né, do tarifaço, porque alguns setores, né, da indústria ficaram, enfim, outros setores ficaram de fora disso.
E a Embraer, ela tem uma importância muito grande dentro dos Estados Unidos. Então, muitas companhias aéreas operam aviões da Embraer. A American Airlines é uma, por exemplo. Então, e além da parte da aviação comercial, tem a aviação executiva, que é muito utilizada dentro dos Estados Unidos. E quando eu falo de aviação executiva, a gente está falando de diversos serviços aí, tanto para transportar empresários, diretores de empresa, quanto serviços públicos em geral. Então, acabou ficando fora. Eu não sei, de política eu deixo para você, mas assim, tem a parte política envolvida no negócio ali, Sim. né? Mas a Embraer, apesar dela ser uma empresa brasileira, ela foi criada no Brasil e ela foi estatal de 69, um ano que ela foi fundada, até 94. A partir de 94, ela foi privatizada. E, obviamente, ela não é uma empresa privatizada com fundos só brasileiros. Muito pelo contrário, né? Sim. Então, é claro que ela é uma empresa hoje internacional. Ela é uma empresa baseada no Brasil, com a sua inteligência dentro do Brasil, mas ela é uma empresa internacional porque nenhuma companhia de construção de aviões ou de peças ou de motor, do que for dentro da aviação, opera em um país só. A aviação é um mercado mundial. Então, a Embraer nunca se sustentaria vendendo avião só para o Brasil. Para você ter uma ideia, a única companhia aérea que opera Embraer no Brasil é a Azul e agora a Latam, que acabaram de anunciar. Como né, que é, qual é o nome do avião deles? O... Porque o Airbus é A alguma coisa. O da O Embraer Boeing é E2. E190, Embraer 190 E2. Agora, o atual, né? Eu acho que eu nunca peguei um voo que o cara falou, estamos a bordo do E, não sei o que. Não, eles não falam normalmente. Falam. Eu também nunca ouvi falar assim, estamos no Embraer. Eu poderia, né? Porque É. é um orgulho a Sim. gente ter a terceira maior fabricante de aviões do mundo, atrás só da Airbus e da Da Boeing, Boeing, né? Aqui no Brasil, com engenharia brasileira, com tecnologia brasileira. Porque isso é o que pouquíssimas pessoas sabem. Que falam, o Brasil só é exportador de commodities. De fato, grande parte da nossa economia vem de commodities. Mas a tecnologia aeroespacial no Brasil ela é muito forte, né? Então, a Embraer, para se sustentar, evidentemente, como qualquer outra empresa, ela teve que ir para o mundo inteiro. Hoje, a Embraer tem braços em vários lugares do mundo e o principal braço da aviação executiva da Embraer está dentro dos Estados Unidos. Eles são os maiores consumidores desse tipo de avião. O Brasil hoje é o segundo maior país de aviação geral executiva do mundo. Sério? É. Perde só para os Estados Unidos? Só que a gente é 10 vezes menor que os Estados Unidos. Porque agora eu tô pensando assim, faz sentido por causa do nosso tamanho e da população, Exato. né? Eu penso, países europeus não é possível que você... Mas aqui Não os países são menores e tem menos gente. Exatamente. E a China tem uma restrição gigantesca em relação à Sim, aviação. você não pode sair andando, né? Exato. Para você ter uma ideia, para você chegar na China de avião de matrícula estrangeira, você só pode pousar em aeroportos na fronteira, próximos da fronteira até uma distância X. Sim, tem as faixas, você não pode entrar. Você não pode entrar no espaço aéreo chinês. Diferente do Brasil, quando o Elon Musk veio para o Brasil com o avião dele, ele pousou aqui no Catarina, em São Paulo. Então ele cruzou o Brasil inteiro. Né? Isso é perfeitamente normal em qualquer outro país que não seja a China, esses países mais restritos. Caramba, então, que é o assim, segundo, por isso velho, isso é que é o interessante. segundo. Só que, de novo, os Estados Unidos, nada se compara em termos de consumo. E outra coisa, as pessoas devem estar falando, mas e a Rússia? Cara, a Rússia, ela é toda concentrada de um ladinho aqui, que é perto da Ucrânia, ou lá de Vladivostok, que é do outro lado. Exatamente, o meio Um não tem meião nada. é quase nada ali. É quase nada. Tanto é que a União Soviética, na época, né, eles desenvolveram a aviação muito pensando em lugares precários para pousar. Porque não tinha nada no meio. Cara, se pega os grandes países do mundo, vamos lá, Estados Unidos, beleza. Canadá, a galera fica toda numa na bordinha faixinha, ali né? é. Isso é muito interessante. Tem um mapa que eles fazem, tipo um mapa de calor de onde ficam as pessoas no mundo. Quando você olha, você fala, cara, é impressionante. É tudo concentradinho. O Canadá tem né? 38 milhões de habitantes. Exatamente. Só a Europa, menos. Acho que a Alemanha, por ser um país mais centralizado, você tem alguns focos, mas todos os outros, a Itália também tem assim. Mas geralmente os países têm um grande focão de pessoas. Tipo, Na capital, aqui, um pouquinho aqui só, um do lado. E o meio. E é interessante que esses países todos, você concentra praticamente tudo na capital. Né? Como você falou, diferente da Alemanha, que tudo bem, a capital é Berlim, mas você tem Munique, você tem Frankfurt, você tem outros lugares além de Berlim. Mas a França, Paris é onde concentra grande parte de tudo. Itália, Reino Unido, ainda que a Itália é um pouquinho um pouco descentralizada. Como eles são... Tem vários paizinhos Tem vários paizinhos dentro, a história deles sim. ainda é muito diferente. Mas quando você pega, por exemplo... E outra, os outros, você fala, Suíça, Suíça é isso A Suíça é minúscula. Dinamarca pequena. São países muito pequenos. Os Países Baixos, é tudo pequenininho, cara. Aí realmente, você vai pra África. foi impressionante essa informação. Então.
O Brasil. o Brasil E a tem a gente segunda tem o segundo... O terceiro maior fabricante de aviões do mundo. O combustível mais caro do mundo. O combustível mais caro do mundo. Pois é. Você imagina se a aviação fosse... É que assim, a aviação ela se uniu muito de uns anos para cá para o desenvolvimento. A aviação regional tem crescido muito, estão abrindo novos aeroportos, principalmente por conta da iniciativa privada. Então, enquanto o poder público fecha alguns aeroportos municipais, a iniciativa privada vai lá e constrói novos. Por exemplo, o aeroporto de Itu fechou. O aeroporto de Atibaia quase fechou. Fizeram de tudo para fechar. O Campo de Marte também, né? Então, existe um... Mas assim, tem desenvolvido bastante ultimamente. Mas, voltando na questão de países, nós falamos da Europa, falamos dos Estados Unidos, obviamente é o maior. Na África, você não tem essa potência toda de aviação dentro da África. Ásia, você tem a China que tem a restrição toda. Você tem a Índia que também tem lá os seus problemas. Japão é minúsculo. Austrália, mesma coisa que o Canadá. O Japão no meio não tem nada. É a borda. É a borda. O meio é o Outback lá que não tem absolutamente nada. Então, tudo bem que o Brasil tem grande parte da Amazônia e tudo, mas a gente tem uma aviação muito pujante dentro do Brasil, porque o nosso país ele precisa da aviação. Sim. Você já correu esse Brasil inteiro, você sabe, cara, você vai lá para cima, o que você tem? Se você não tiver avião, você não se desloca. É, foda. Eu recentemente fui fazer um trabalho lá em Cuiabá, no aeroporto novo executivo que abriu lá. Cara, avião para os caras é Kombi. Senão os caras não se mexem, né? Então, o agro, por exemplo, ele só conseguiu chegar onde ele chegou por conta da aviação. Com certeza. Porque você não consegue. É muito grande. Eu já sobrevoei o estado do Mato Grosso com avião pequeno. Sim. Cara, você voa, cara, já fui num pedágio indígena. Voa. De carro no Mato Grosso. Irmão, teve uma hora que eu parei o carro assim, você olha assim, você não vê nada. Você só vê plantação. Tipo assim, teve um ponto que eu olhava em 360 graus, você só vê plantação. E plano. Reto. Né? Não vê uma árvore. Você fala, mano, cara, eu lembro quando eu trouxe o meu avião, eu trouxe voando de Manaus para São Paulo. É um avião pequeno que voa numa velocidade média de 180 por hora. Cara, nossa, meu. Nossa. Você demorou o quê? Umas 15 21 horas. Nossa 21 horas de voo. Velho. Cara, Mato Grosso. Assim, pra sair de Você Manaus. Você abastecer quantas vezes? 7 vezes. Foram 7 vezes? Foram 7 paradas. Nossa. De Manaus até o Maitá, que fica mais no sul do Amazonas, é assustador, porque você vê aquelas copas de árvores, assim, Rapidão, um tapetão verde. O seu avião cabia em quantas pessoas? 2 pessoas. Foi eu e mais um cara. Uma pessoa? Eu e mais um cara que tinha bastante experiência nesse Cara, voo. uma aventura da hora. Demais, né? Meu, uma aventura muito legal. Quando a gente chega no estado de Rondônia, você vê a linha de divisão de fazenda da floresta, né? Você já vê as fazendas avançando. Área de proteção. De proteção e tudo. Quando você chega no estado do Mato Grosso, é cansativo. Você fala, legal, cruzamos Rondônia, já estamos no Mato Grosso. Você vê aquela imensidão de plantação. Aí eu lembro que tinha um morrinho lá longe, um morrinho só. Vamos voando e voando e voando, e passa 2 horas e o morrinho tá lá, e passa 3 horas e o morrinho tá lá. Fala, cara, não chega o morrinho. Você voa aquele estado que você fala, é incrível o tamanho daquilo. Muita coisa. Aí quando você chega no Mato Grosso do Sul, começa a pegar lá Pantanal, a paisagem muda um pouco. Sim. Mas o Mato Grosso, tanto é que o Mato Grosso até os anos 80, anos 90, era nada. Isso é outra coisa também. O agro, cara, ele se desenvolveu por causa da Embrapa, inclusive, porque aquela região não é uma região naturalmente próspera. Tanto é que a soja que eles plantam lá é uma soja modificada para dar certo lá. Tudo modificado. É muito louco, cara. É muito louco. Cara, que loucura. Só pra finalizar, faltou um assunto aqui, que é carro voador. Quando é que eu vou andar igual o Jetsons, velho? Nunca. Lembra daquele barulhinho? Cara, você sabe que eu não gosto desse termo carro voador justamente por isso. Porque quando você fala carro voador, eu também queria ter um Jetsons, né? Ou um De Volta para o Futuro. Pô, meu sonho é ter um DeLorean. O DeLorean do De Volta para o Futuro. Sim, porque o DeLorean ele viajava no tempo, né, meu? Mas voava, né? Então... Mas o que acontece? O carro voador, quando você usa esse termo, dá a impressão que a gente vai ter um carro, que nem os carros que a gente tem hoje em dia. A qualquer momento você vai entrar, apertar um botão, ele vai voar e você vai pilotar ele que nem o Dr. Brown fazia no De Volta para o Futuro ou os Jetsons faziam. A chance disso acontecer é mínima, se não nula. Por quê? Já dá um monte de problema quando você está trabalhando em 2 eixos. Sim. Imagina você pôr um terceiro eixo. Eu sempre imaginei isso. Não vai dar certo. Posso falar? A gente, uma coisa que eu sempre pensei nisso, né? Cara, se um dia isso acontecer, como é que vai fazer?
a gente só conseguiria se a gente tivesse igual naquele filme do Sylvester Stallone, o Demolidor, ou o Justiceiro, não lembro qual que é, acho que é o Demolidor, que você tem umas projeções meio 3D e você vai fazer uma estrada. É o Justiceiro, o juiz. É. Eu não lembro. Eu sei qual que é. Porque aí sim, Uhum. aí você tem tipo como se fosse jogo de videogame, você tem uma projeção de onde você tem que ir. Que, mano, como é que você vai fazer um mundo Então, não dá. Isso existe na aviação já. Você tem equipamentos Ou hoje... 100% autônomo. Então, que é onde a gente vai chegar. Agora, uma projeção, não na sua frente, mas assim, no painel do avião, isso já é comum. Você já tem hoje navegação por instrumento, você tem os retângulos magenta, criando um túnel tipo videogame, isso no avião já existe. Só qual que é o problema? Você colocar muita aeronave próxima uma da outra, com pessoas que não são pilotos, porque você vai ter que habilitar todas essas pessoas para voarem, para serem pilotos, Sim. porque a partir do momento que você está voando, você já deixa todas as regras de trânsito e você já entra na regra de aviação. É lógico, vai ter vento, vai ter sol, vai ter tudo. É outra pegada. Então, qual que é a solução? Automatizar, colocar tudo isso integrado num espaço aéreo com inteligência artificial, administrando todas essas aeronaves juntas. Então, o que vai acontecer é aeronaves que não vão custar o preço de um carro. Você não vai ter um eVTOL custando 100 mil reais, 200 mil reais. Um eVTOL pequenininho, para você ter uma ideia, que está chegando no Brasil, custa em média 700 mil reais para 2 pessoas. Né? Então, não é tão acessível para você ter como um carro. A que altura ele voa? Depende, eles não estão homologados ainda no Brasil, né? Mas um eVTOL desse daí teria capacidade para voar 10 mil pés, que é a altitude... o teto operacional de um avião de pequeno porte. Eu ia só para dar uma olhada. Helicóptero. 10 mil pés vai se fuder. Só para ir lá gritar, né? Então, mas ainda tá passando por todo o processo de homologação, espaço aéreo, onde que essas aeronaves vão voar no espaço aéreo já saturado, porque é um sistema de mobilidade urbana. Essas aeronaves elétricas não têm autonomia para fazer voos longos. Então, a ideia é você diminuir trânsito numa cidade como São Paulo, por exemplo. Só que São Paulo você tem helicóptero, você tem aviões comerciais, você tem aviões de pequeno porte. O eVTOL vai encaixar onde? Só uma coisa. Se eu tenho um helicóptero e eu trabalho na Faria Lima e moro, sei lá, em qualquer outro lugar, e eu faço uma rota todo dia eu tenho que pedir autorização para voar. Sim. Ó, eu estou fazendo tal rota, assim, assim. A movimentação de helicópteros em São Paulo ela é um pouco mais menos controlada, não sei se eu posso chamar assim, mas do que aviões, porque tem muitos helicópteros, eles voam numa faixa do espaço aéreo só para os helicópteros e eles se comunicam entre si. Mas você falou Faria Lima, por exemplo, Faria Lima você pega a final do aeroporto de Congonhas, onde tem uma pessoa dentro da torre de controle de Congonhas só para controlar os helicópteros. Então, se você vai pousar em um prédio na Faria Lima, você precisa entrar em contato com Congonhas. Mano, outra Não coisa tem que jeito. desculpa que vai lembrando. Não, vai indo, vamos indo. Uma vez eu assisti um filme que era uma perseguição policial, eu não lembro que filme que era, e aí tinha um helicóptero perseguindo o cara, vai para o aeroporto que o helicóptero não pode entrar. Isso aconteceria? Não. Por exemplo, se eu tô fugindo da polícia, tô lá na Ayrton Senna, se eu for para o aeroporto de Guarulhos, o helicóptero pode sobrevoar e me perseguir ali? Se for uma perseguição policial, com certeza os policiais vão ter entrado em contato com a torre. E para tudo aí que tem um doido fugindo. Sim, alguma coisa a fazer. Aí uma coordenação, claro, que vai do controle autorizar ou não, né? Mas é uma coordenação. Plano. Pois é. Não, já aconteceu aquele isso banco comigo. que a gente ia assaltar ficou pra próxima. Não vai ser agora. Mas já aconteceu comigo, eu tava Desculpa, com um passageiro. só o que os caras fazem hoje é o contrário, eles vão via mar. Não sei se você lembra de um assalto que teve em Riviera. Os caras foram lá, pegaram sim, eu lembro. Meteram umas caminhonetes, umas Dodge Ram, meteram nas lanchas, ó. Sabe o que eu vi? Uma vez eu voei com o pessoal da Receita Federal lá em cima do Porto Santos, e tem o vídeo, tudo, e eles estavam falando uma coisa que eu não sabia que acontecia. Tem mergulhador traficante profissional em soldar pacotes de droga em casco de navio. Eu não sabia disso daí. Inclusive agora a gente viu que o PCC ele tá fazendo isso. Eles vão ter uma ilha, eles fazem isso, vão nessa ilha, transporta para outra embarcação menor e distribui na Europa. Os caras é impressionante, cara. Aí o helicóptero da Receita Federal, entre outros órgãos, eles têm o FLIR lá com visão infravermelho e de calor. Aí consegue pegar o cara lá dentro, o mergulhador, você tá mergulhando. Aí teve, inclusive, Aí eu fiz um voo noturno com eles lá no Porto. E eu tava lá atrás, né, conversando com o operador da câmera, tal, trocando ideia com ele, gravando. E aí eu vi que eles começaram meio que, porque era uma simulação, eles começaram, aquele cara, tá. E começaram, aí eles cortaram a minha comunicação, ficou só os pilotos da frente. Falei, o que tá acontecendo? A gente começou a circular uma lancha no canal do Porto Santos.
E eles fizeram o dele lá, eu conversando com o cara aqui. Caramba. Quando a gente pousou, eles falaram, então, a gente tava já vendo esses caras aí, a gente aproveitou e deu uma olhada. Da hora. Os caras estão Mas voltando no lá. eVTOL lá, Então, aí tem a questão do espaço aéreo. é questão do espaço aéreo, aonde que essas aeronaves vão voar e quando isso for determinado, que é um trabalho que o Departamento de Controle de Espaço Aéreo, que é o DCEA, que é quem organiza o espaço aéreo no Brasil, né? Quando isso tudo já estiver definido e organizado, né? Essas aeronaves elas vão voar em primeiro momento com um piloto, mas já pensando em automatizar para você escalar, porque a ideia do eVTOL é escalar, é você voar milhares, centenas ou milhares no espaço aéreo como São Paulo. Então, é impossível você coordenar tudo isso de forma humana. Imagina você ter, vamos supor, 1000 eVTOLs voando em cima da cidade de São Paulo. Como é que você vai Como fazer? é que você vai controlar tudo isso? Não tem como. Então, é uma inteligência artificial que cria uma malha para isso. Mas ainda tem muita coisa para evoluir, porque a tecnologia de voo ela já existe. A Embraer tem um braço que saiu de lá chamado IVE, que está construindo também, já está prestes a fazer o primeiro voo, já tem outras empresas, a China está muito envolvida nisso, e outras startups e empresas grandes no mundo inteiro fazendo o voo, a aeronave voar. Isso é a tecnologia que a gente tem hoje. É uma questão de ajuste de eficiência energética, como tem nos carros, né? Na aviação é um pouco mais complicada por causa de peso, mas enfim, o problema hoje não é esse, o problema não, né? Parte do processo, homologação, porque é tudo muito bonito quando a gente fala de carro voador, agora que a gente está pensando em algo no futuro. E quando acontecer o primeiro acidente, como é que você acha que vai ser isso? E outra coisa, você fica pensando no seguinte, imagina que vão tirar o trânsito de São Paulo. Você vai pôr um monte de caixas de algumas centenas de quilos na sua cabeça, controlados por uma inteligência artificial que um dia dá um pau e simplesmente E cai tudo. Como é que você vai fazer? Então. Porque assim, você pega, por exemplo, vamos dar um exemplo idiota. Você tem o elevador. O elevador ele tem 3 sistemas de segurança. Que é o mais seguro de todos, é um mecânico. É uma bola com 2 pesos que se ele começa a descer, ele roda, abre, a força centrípeta E trava ela ele. trava, É uma questão mecânica, meu. Entre aspas, você precisa criar, entre aspas, algum tipo de rede. Tipo sei lá, da fibra do Homem-Aranha. Caiu na última instância, ele para na rede. E assim, o que não bater em prédio. Pois é. Sabe uma coisa também que me surgiu agora? É impressionante o número baixo que você tem de acidentes de helicóptero em prédio, não é? Quase nenhum, praticamente. Porque você parar pra pensar, tipo assim, cara, é uma caixa de metal voando que pode bater em prédio. Então, acontece que a aeronave, ela é extremamente segura hoje em dia, né? Então, a aviação ela vai ficando mais segura a cada dia. E o voo de helicóptero, ele é muito seguro porque você não está trabalhando com uma hélice girando em cima, você está trabalhando com o que a gente chama de asas rotativas. Ou seja, se você tem uma pane de motor no helicóptero, aquilo continua girando, você faz autorrotação. Isso é muito louco. E bater em um prédio, a possibilidade é muito pequena se você está operando dentro da regra, voando em cima dos corredores certos e tudo mais. Uma vez, outra história, e eu tenho filmado isso. Você lembra dessa história? Eu fui com o Reni, sabe quem é o Reni? Reni Oscuquier? Ele é professor de geopolítica, um careca. Não, talvez se eu ver a foto Gente fina dele. pra caramba. Um dia a gente tinha uma reunião pra ir em Jundiaí. Ele falou, cara, quer ir de helicóptero? Tem um amigo meu milionário aí que vai levar a gente de helicóptero. Bora, né? Vamos. A melhor Como coisa. era um tiozinho de 89 anos. O tiozinho, beleza. Aí o Reni, o tiozinho e o piloto. Beleza. Aí o tiozinho, no meio do voo, falou assim, quero guiar. Eu vou pousar o helicóptero. O próprio piloto, e a gente tava ouvindo tudo, né? Que tava, você tem certeza? Não, tá bom. Maluco. Chegamos lá, velho. O cara tentou pousar, não conseguiu, velho. Ele fez assim, tanto que, quando ele já chegou meio atrapalhadão. O segurança dele que tava esperando já começou a filmar. Eu tenho o vídeo que eu filmei de dentro do helicóptero. Eu postei E o cara isso. filmando de fora. E o cara filmando de fora. Mano, o cara vai vindo. Aí ele erra, sei lá, ele faz uns... Aí o próprio... Não, deixa comigo. Aí passa o comando, sobe o helicóptero. Estabiliza. Deixa que eu pouso. Maluco. Eu não sou cagão, velho. Difícil eu ter muitas coisas. Velho, não passava Wi-Fi, maluco. E no vídeo é engraçado que o cara ele vai fazer alguma coisa, aí eu... Não. O Reni, maluco. O Reni me apertou o braço. Assim, nós ficamos os dois travados ali. Também não dá, né? Mas você vê que grande parte dos acidentes aéreos acontecem por erro operacional e humano. Isso aí, né? então. Eu ia virar estatística. Não, e o helicóptero é uma máquina difícil para voar, porque o avião, eu sou piloto de avião, gosto de helicóptero, não sou piloto de helicóptero, mas já voei helicóptero e sei a diferença. Cara, o avião, a gente até brinca na aviação que o avião voa sozinho, o piloto tá lá para atrapalhar.
Se você tiver com o avião bem compensado, bem estabilizado no chão, der potência, ele vai decolar sozinho, né? Então, para pousar também não é uma coisa muito complicada. O voo reto e nivelado, se você estabilizar ele, deixar ele compensadinho, você solta o manche e ele vai continuar voando. Helicóptero não. Helicóptero você soltou a mão. Com o vento que ele tá acontecendo. Cara, o ali. helicóptero, a melhor definição que eu ouvi de um piloto de helicóptero uma vez é você equilibrar uma bolinha de tênis em cima da outra. Tenta equilibrar uma bolinha de tênis em cima da outra. É difícil. É o tempo todo ali. né? Porque o helicóptero ele é uma aeronave já por natureza instável. Então você tem que conjugar todos os comandos ao mesmo tempo ali, Sim. vento e tal. É uma aeronave instável, né? Então não é tão simples assim pro tiozinho de Cara, repente do nada. eu sou muito fã dessas é que ele já era piloto de helicóptero. Não, né, não, cara? então É que ele se já ele tava, era, não, tá. claro que ele era, Tá, mas é tá. que ele era já tava muito velho, né? E 89 anos ele tinha. Devia Cabelinho estar uns 20 comprido, sem assim. voar, né? E eu lembro que quando a gente foi no simulador, eu lembro que quando a gente foi no simulador lá, Aham. e eles falaram, cara, o simulador é ainda mais difícil porque É. você não tem a percepção cinética do que tá acontecendo. Exatamente. Isso no helicóptero é Nossa, extremamente cara, importante. como é difícil. Eu Porque lembro o simulador, qualquer ele que seja do helicóptero, que é mais difícil, ou do avião, aqueles full motion, que é aqueles que se mexem Sim. todos, é legal, mas você não tem uma percepção de voo real. Né? Tanto é que esses simuladores eles são utilizados para treinar emergência, treinar procedimento, mas não treinar o que a gente chama de pé e mão, a sua pilotagem Sim. mesmo. Né? Pilotagem é subir na máquina Pilotagem e é voar de verdade, pilotagem. não tem velho. jeito. Pilotagem é pilotagem. E o helicóptero, cara, ele é todo visual, ele é todo. Você tem que ter essa Sim. percepção, né? Que no simulador é Cara, eu muito fico vendo aquele piloto da Red Bull lá, até esqueci o nome dele, que ele deixa os caras na montanha pra fazer snow e ele vem com o helicóptero. Ah, e sim, bica, não, assim. essa Nossa, surreal, cara, surreal. eu acho animal aquilo, cara. Eu fiz acho muito louco. um voo de simulador lá no Exército, em Taubaté, de helicóptero, e eu não consegui pousar o helicóptero sem quebrar nenhuma vez. Eu quebrei todas as vezes. Eu chegava Que aeroporto? em Taubaté tem a base do Exército, base aérea do Exército, e eu fui lá ver como é que é o helicóptero de treinamento dos pilotos. Cara, aí depois o piloto me falou que o simulador tava meio descalibrado, então ele tava quebrando mesmo. Mas eu não consegui pousar. Eu chegava a fazer autorrotação, tentar, bum, quebrava o helicóptero. Falei, cara, não tem condição isso aqui. Cara, eu lembro Não, que aquele dia que a helicóptero gente foi difícil. no simulador, você falou assim, sai desse prédio e pousa naquele. Era um prédio, vamos tentar. Mano, é muito difícil, muito né, cara? difícil, Muito é difícil, muito muito difícil. Eu tenho um problema sério com o simulador, que é a noção de profundidade, né? Você não tem noção nenhuma de profundidade, é uma tela. Que você... Eu tenho um problema que me dá... Eu sou aquele tipo de pessoa que se eu leio no carro, sim, me sim. dá tortura. E, aliás, até uma coisa curiosa. Me disseram que é pra comprar aquele óculos, que é uma coisa horrorosa, mas falam que funciona. Que é tipo um óculos que ele tem uma água dentro. Você já viu isso aí? Não. É o seguinte, ele é água e óleo. Tá. Então eles não se misturam, então você põe esse óculos. É tipo um óculos, sabe aquele canudinho do Chaves? É tipo isso. Então ele fica metade da água, metade fica água, metade fica um óleo em cima, então dá pra ver a divisão da água. E conforme o carro vai mexendo, aquele negócio ele vai dando pros seus olhos a mesma sensação que você está sentindo no ouvido interno. Porque da onde vem esse problema? Quando você está vendo uma imagem parada e você está se mexendo, você está se seu labirinto mexer, muda. o seu labirinto fala assim, você comeu alguma coisa estragada ou alguma coisa envenenada. Isso vem lá dos primórdios. Você tem que vomitar. Entendi. Você comeu uma planta, alguma coisa que não presta, joga fora. O teu labirinto não está comunicando com a tua visão. Entendi. Quando você põe esse óculos, ele começa a mostrar para a visão os movimentos que o seu labirinto está sentindo. Entendi. E equilibra. Tanto que me deram uma dica uma vez, assim, Arthur, sempre que você for olhar no celular ou fazer alguma coisa no carro, e você for assim, põe da metade para cima do horizonte. Porque aí você fica com o horizonte na sua visão periférica. Eu tô no carro mexendo no carro, no celular parece um idiota. Tipo, tô no carona aqui, eu mexo aqui, ó. E Não, faz funciona sentido. muito, cara. Muito. Cara, e é muito louco esse negócio de labirinto. Eu vou comprar esse óculos aí. Porque se você tá num simulador que mexe, porque aquele que a gente tava não Não, mexia. mano, mas O que mexe... Mas eu saí de lá zonzo, cara. porque a imagem tá mexendo, você tá Meu, parado. puta, foi foda, Mas o que cara. mexe é pior, pra quem não tá acostumado. Pra quem tá treinando é legal, porque você tem as sensações. Mas o que acontece? Quando você vai decolar, qual que é a força G que você sente, né? Você fica e o avião vai, então você sente aquele, né? O simulador tá parado. Então o que o simulador faz? A caixa do simulador, ela vem para trás, ela faz esse movimento para você sentir. A gravidade te engana. Você tá olhando o movimento para frente, mas o simulador usa a gravidade. Você nunca vai sentir aceleração e desaceleração, você vai sentir inclinação. Inclinação. Só que como você mexe o seu labirinto e a visão com coisas diferentes, parece que você tá... Nossa, maluco. É maluco o negócio. E aí, quem não tá acostumado pode passar mal.
E é justamente por conta dessa questão de labirinto, de você não conseguir identificar, que existe a desorientação espacial. Quando você está voando num avião, ou helicóptero, enfim, que tá tudo fechado o tempo do lado de fora, você está dentro de uma nuvem, tá tudo branco, você não tem horizonte, não tem nada. A estatística é que em 1 minuto, se você não tiver instrumento no avião, você vai morrer. Porque o seu labirinto te diz algo totalmente diferente do que você tá sentindo. De fato acontecendo. Então você tá com o avião, por exemplo, o avião tá nessa posição, fazendo uma curva e descendo. Seu labirinto começa a ficar todo louco, você não tá vendo nada do lado de fora, você acha que você tá reto e nivelado e aí você tá indo em direção ao chão. Então, a desorientação espacial ela acontece em uma média de 1 minuto quando você não enxerga mais nada do lado de fora. Então, assim, o cara... Por isso que tem que treinar aqueles treinamentos que você navega só por equipamento. Só por instrumento, exatamente. Não adianta um ser humano tentar navegar só pela... Vai morrer. Não tem como. Não tem como. Tem que ser... O cara vai se perder. Eu já fiz esse teste. Eu fui eu até tenho vídeo. Eu fui num voo, um tempo aberto no caso, mas eu pus uma venda. E eu tava com o instrutor do lado, obviamente, com o controle do voo, e falou, bom, tá comigo o controle. Eu, com a venda, não vendo nada de lado de fora. Cara, isso tem no vídeo. Ele assim, você tá reto nivelado? Tô. O avião tava assim. Aí eu, não, vou tentar ajeitar. Cara, eu quase entrei num voo de faca, achando que o avião tava reto. E existem casos de o cara tá praticamente no dorso, achando que o cara tá reto nivelado. E você fala, poxa, mas e a gravidade? Se ele tá fazendo um movimento onde anula a gravidade... Ele vai pra trás. Eu já fiz um teste em um voo, aqueles que o pessoal faz, né? Colocando bebida no copo e tomando com o avião girando um tunô. Né? É verdade. Dá pra fazer, porque quando você faz um tunô de barril, que você faz esse movimento assim, ó, você mantém a tangente pra fora. Você anula a gravidade. Verdade. Cara, só pra muito finalizar, louco que esse isso. assunto é muito bom, a gente vai ficar 3 horas aqui mesmo. Deixa eu ver quanto tempo tem, só pra não me passar muito aqui. Mas vamos lá, só a última coisa. Aqueles pilotos de super manobra, tá ligado? Que é um manche no meio e... é meio helicóptero aquilo, não é? Porque é um aqui, o comando, normalmente é um bastão, né, no meio e a potência aqui na mão direita, na mão esquerda. Pé, né? mexe o... o pé mexe o leme, Sim. que aí você faz esse movimento no avião. Sim. O manche você faz isso e isso. E aí tem a potência do motor. Cara, é muito difícil ou... É menos difícil do que parece. Então, porque posso falar assim, você vai falar... Sozinho, não em ala, né? Pelo amor de Deus. Eu vou te falar, eu não acho, eu olhando, não, me parece muito mais difícil você pilotar um helicóptero, tipo assim, como um cinegrafista, faz uma conta aqui, do que esses negócios de... Acrobacia. De acrobacia. Eu vejo cara, a acrobacia, eu já ali... fiz acrobacia, tem muitos amigos que fazem acrobacia. Claro que você tem que ter um treinamento, mas assim, você fazendo uma altura... padrão, mínima, né, de segurança, você fazer um looping, girar um tunô com um avião acrobático é fácil. O difícil da acrobacia é você manter a precisão. Então, por exemplo, você vai fazer um tunô, o tunô você tem que girar ele exatamente no seu eixo. Aí você vai fazer um tunô, quem não sabe, faz um tunô todo torto, um looping você entra torto, só você não faz o looping certinho. Então, a precisão, tanto é que é isso que é avaliado num campeonato de acrobacia, por exemplo. Sim. Qual que é a precisão do cara? Aquelas manobras obrigatórias, né? Que o cara tem que fazer assim, tá. Isso, Tá. E aí ele crava no ângulo certo. É. Tanto é que você tem na asa, na ponta, atrás da asa, você tem como se fosse um transferidor, assim, é um quadradinho com umas linhas de metal ali, para o piloto ver a referência certinha de ângulo. Então tem 0, 45, 90 graus, ele crava isso no horizonte, né? Então a precisão da acrobacia é difícil. Você manter um voo certinho. Uma vez eu fiz lá em Portugal um voo com um cara, um Pitzer, um avião, uma asinha super curta, um biplano, um avião arisco. Você vira, ele já gira no dorso e tal. E ele falava para mim, cara, faz um tunô, né, que é girar no próprio eixo, mantendo a altura. Os primeiros que você faz isso, perde a altura, fica tudo torto. Entendi. Aí você vai mantendo a precisão e tal. Agora, quando você faz em show aéreo, primeiro, campeonato, que vê a precisão, show aéreo, que o cara vai baixo, aí o cara tem que ter aí você não tem margem de erro. Não. Ou quando você faz em ala, como a Esquadrilha da Fumaça. Os caras fazem manobra, um avião em cima do outro. Isso eu acho... Aí isso, é um isso nível... Aí isso é um nível E outra, você tá fora confiando a sua vida na habilidade do teu amiguinho. Você tá aqui, o cara deu uma batidinha na tua asa... Abraço. Pois é, eu voei na Vamos morrer. E o que pega Caramba, também, velho. o que pega no voo de acrobacia é a força G.
Porque uma coisa é você fazer acrobacia no simulador de voo, que você não tem força G. Sim. Outra coisa é você tá lá. Então você vai puxar um looping, por exemplo, quando você puxa o manche, o avião vai fazer isso aqui, qual que é a sua tendência? Você ficar na curva. Isso aumenta a sua força G. Sim. Então você pega lá 3, 4 Gs, né? Você assistiu Top Gun 2? Assisti. Eles forçaram, eles forçaram a mão no dão uma Força G ali? dá- Que ah, fala, sim, é sim, 10, eu falei, Sim, caralho, sim, 10G. dá uma bela forçada. 10G é foda, Não, hein? 10G é 10G pesado. o cara é mito. Não, é o Maverick, né? Pô, não, peraí. Porque você sabe que no motocross você tem picos de força G que passam dos 10, só que é por milissegundos. Aham, sim. Então, por exemplo, você pega você deu um salto, você vai mandar outro logo em seguida, nesse pico te dá um... Porque você bate no eles chão. pegaram uns pilotos profissionais, que aí os caras são foda, e puseram onde dá mais pico. Dá mais pico aqui, ó, nessa ponta da lombar aqui. A lombar do cara... Eu toda até estourada. falo pros caras assim, sabe o que você tem que treinar pra você ficar forte de lombar? Acredite que é o glúteo. Porque o que mantém o ser humano em pé é o musculatura. glúteo. Exatamente. Então, cara, você vai ser piloto de motocross, você quer ser bom, você tem que treinar glúteo. É aquele treininho de gayzinho. É isso mas aí. tem que ter a estrutura Exatamente. funcionando. E outra coisa, você quer ser um bom lutador de wrestling também, tem que treinar glúteo pra caramba. Pra você levantar a cara do chão, da baiana, etc. É glúteo e lombar pra caramba. O lance é o seguinte, dá os picos de força G que passam dos 10, mas é coisa de 0 ponto alguma coisa. E eu lembro que no filme era uma parada assim, eles tinham uma montanha invisível. E aí ia subir né? assim, aí, são tipo, alguns segundos. aí vai indo assim, o força G... Você fala, mano, peraí, velho. Não é possível. Eu vejo os vídeos de simulação daqueles caras no 10G é bagulhinho. muita coisa. Assim, o cara não aguenta. Um ser humano bem treinado, ele consegue aguentar até 9. Tô falando um piloto militar acostumado e tal. 9, 9,5, 10, a chance do cara pagar já é muito grande. O que acontece no treinamento de força G que o teu corpo fica... O que acontece? O teu corpo, ele cria o quê? Ele deixa o vaso sanguíneo mais curto? O que ele faz? Por exemplo, um G positivo, o seu sangue sai da cabeça e vai pra baixo. Você fica sem sangue e sem oxigênio no cérebro. Mas o que acontece com o seu corpo? Ele começa a entender isso? O que ele faz? Ele contrai? Não sei o que ele faz. Então, o que acontece? Quando você tem aviões como o F-18 do filme ou da fumaça e tal, você tem um macacão anti-G. Ele é um macacão que parece uma bomba de medir pressão, só que ele pega do teu abdômen pra baixo até a sua canela. E ele tá ligado a um sistema pneumático do avião. Uma coisa. É mito ou é verdade pra você encarar a força G tem que estar com um negócio enfiado no cu? Não, mito. Não, mito. nada, Já me falaram isso. Os pilotos têm que enfiar um negocinho ali pra não... Nada a ver. E aí, Porque você sabe que é um acidente comum, powerlifter, dependendo do peso que o cara tá levantando, às vezes dá problema anal, de verdade. Porque dá muita tanto pressão, que o cara trava. uma super hemorroida. Assim. Não, mas na aviação não. Basta a roupa anti-G já ajuda, não precisa colocar nada. Mas quando o avião vai fazer o movimento, já é um sistema pneumático que infla essa roupa e ela te aperta, ela te abraça, mas ela te aperta assim... Mas conforme mais G, ele mais aperta mais. Sim, entendi. Sim, eu peguei na fumaça 6 Gs. 6,5. É isso mesmo. Cara, eu peguei 6,5 na entrada de um looping. Meu, o negócio aperta pro seu sangue parar aqui. Não ir até o coração, não descer muito. É tipo só isso com o seu dedo assim. Tipo isso. E é na sua cabeça. E o G Mas, negativo é o não contrário. estoura, tipo, veinha do olho, O G negativo sim. Porque o G negativo é o contrário. É todo o seu sangue indo pra cabeça. Estoura a veia no olho, estoura a veia no cérebro. Eu tenho um amigo que Tô com uma bolha de sangue no cérebro, Tanto é que quem tem aneurisma, essas coisas, o cara não pode fazer esse tipo de coisa. Mas e o cara que não tem, ele fica propício a ter porque ele fez? Não, ele tem acompanhamento médico frequente, ele faz os exames. Até para ser piloto você tem que fazer exame anualmente ou a cada 2 anos. Então tem que ter um acompanhamento. Mas, por exemplo, eu tenho um amigo que é campeão brasileiro de acrobacia e eu acompanhei um campeonato uma vez e depois que ele desceu do voo, ele chegou pra mulher dele assim, né? Tinha acabado de descer do avião, ele, tô com um pouco de dor de cabeça. A mulher, você quer um analgésico? Ele, não, é que estourou umas veias aqui, então é normal. O olho dele meio vermelho. Eu falei, cara, eu gosto de avião, mas assim já é demais, né? Nossa, estourou umas veias no meu cérebro. E a força G, ela faz isso. Quando você tem o G positivo, o sangue sai da cabeça e vai para baixo, o G negativo é o contrário. Então o seu corpo, ele fica... Você começa a ter a visão de túnel, que é aquela visão fechando, não sei se você já teve isso... Puta, assim, consciente de falar isso, não. Eu já tive isso quando eu testei ficar sem oxigênio dentro de um avião. Já te conto essa. E eu tive isso também quando eu fiz acrobacia. Algumas vezes que você começa a aprender a segurar o seu sangue. Então, às vezes você vê o cara... O vídeo do cara fazendo acrobacia, você vê o cara assim, ó... Com aquela puta cara.
ele tá segurando o sangue dele, travando pro sangue não descer. E funciona. Eu deixei de desmaiar algumas vezes em acrobacia, quando eu não tava como piloto em comando, porque eu travei assim e tal. Então você fica com aquela força, o seu rosto virando de velho, caindo tudo para baixo assim, porque a tua força aumenta. Cada G é uma vez o seu peso, né? Então, por exemplo, eu peso 75 quilos. Um G é 75, 2G é 150. E assim por diante. Então imagina 9G, 10 Gs. O cara passa Vai pesar quase uma tonelada, quase, não dá. Entendeu? Então é muito difícil. E aí o cara tá travando o sangue para não descer. Se você não fizer isso, você desmaia. Fácil. Se eu te colocar num avião e fizer 6 Gs por 5 segundos, você se apaga. É igual aquele slingshot que põe, que filma. Exatamente. É isso aí. É isso aí. É isso aí. Aí dá a musiquinha do Windows, né? O cara acorda. É muito bom isso, cara. Pô, cara, vamos fazer um compromisso? Vamos. Me leva num Vou te levar. bagulho desse Vou te levar. E me filmar? Vamos ver Sim. quanto eu aguento? Vamos. Eu quero muito Vamos. fazer essa porra. Lá em Você é Caçapava, mito, velho. eu tenho não alguns vou amigos. desmaiar agora. Eu tenho alguns amigos que têm aviões bons de acrobacia que dá pra puxar uns Gs legal. Não tô brincando, Não, vamos fazer isso. Você vai pra lá fazer motocross? A próxima vez que você É for, me verdade, avisa. é verdade. Não, Aí eu ponho você pra está voar. marcado, compromisso firmado. Beleza. Vamos ver quantos G eu aguento, velho. Pode deixar, vamos Nossa fazer. senhora. Muito bom, cara. Show de bola, Cara, da hora. valeu. Obrigado. Não sei se ficou muito longo. Quanto tempo ficou? Será tudo? 1h30? É o tamanho. Tá Ficou ótimo. bom, legal. Obrigadão, Beleza, velho. cara. Obrigado Animal, você, cara, valeu compromisso pelo firmado. papo. Valeu. É isso aí.